Então, estamos de volta aqui, falando dos casos facultativos, onde será opcional o uso tanto da crase quanto o seu não uso, certo? Usar ou não. Então, nós temos aqui o primeiro caso, que é: poderei usar ou não crase se a mesma vir antes de um pronome adjetivo possessivo. Tá bom? Então, enviamos cartas à nossa filha que está no Canadá. Nossa é um pronome adjetivo porque acompanha o substantivo filha e dá a ideia de posse, ele é possessivo. Então, se eu tenho pronomes possessivos adjetivos, daqueles que acompanham um substantivo, eu posso ou não apresentar a crase. Agora, olha essa observação aqui. Enviar uma encomenda à nossa residência. Nossa, pronome possessivo feminino. Sim, tem que ser feminino, muito importante isso, tá? Feminino. Pronome possessivo feminino acompanhando um núcleo. Posso usar o A com acento grave ou A sem acento grave, porque a regra diz que se há um A antes de pronome possessivo feminino adjetivo, ele é opcional, usar ou não a crase. Agora, não a sua. Sua também é pronome possessivo. Entretanto, sua é um pronome possessivo substantivo, que é aquele pronome que toma o lugar de um substantivo. Nesse caso, é obrigatório o uso da crase. Tá bom? Segunda regra optativa: antes de substantivos próprios femininos. Tá bom? Então, se eu tenho substantivo próprio feminino, eu poderei optar ou não por usar a crase. Então, a Juliana, tenho conseguido manter-me fiel. E aqui tanto faz o A com acento grave quanto o A sem o acento grave. Tá? Terceira regra é com topônimos femininos. Topônimos são nomes de lugares, de países, de continentes, tá? Inglaterra, África, França, tudo bem? Então, o técnico português já prevê volta à Inglaterra para conduzir melhor o time. Então, Inglaterra é um topônimo, então tanto faz usar A ou A com acento grave. E a última regra optativa seria com relação à locução até A. Tudo bem? Eu posso ter até A, preposição mais artigo, ou eu posso ter até A com a locução da preposição por conta do verbo ir, né? Quem vai a algum lugar, mais o artigo A da palavra geladeira. Então, tanto faz até A sem acento grave, quanto até A com acento grave. Tudo bem? Então, faltou aqui o acento do até, né? Vamos ficar de fora. Até A. Tudo bem? Então fica aqui os casos facultativos, os casos opcionais, e vamos agora falar sobre os casos especiais, né? Que são aquelas exceções, aqueles OBSzinhos que ficam no canto da página, e vamos tratá-los aqui de forma mais assertiva. Então, até a próxima. Olá pessoal, de novo, estamos aqui e vamos falar sobre os casos especiais do uso da crase. Primeiro caso especial: a relação da preposição de com a preposição a. É muito específico dessas duas preposições essa situação, tudo bem? Então vamos olhar aqui dois exemplos. Ó. A loja funciona de segunda a quinta, de 8 às 18. Percebam que aqui eu não tenho a crase naquele A. Em contrapartida, no segundo exemplo, a loja funciona da segunda à quinta, das 8 às 18 horas. Percebam que agora a preposição de ela está junta com o artigo a. Logo, se há artigo aqui, haverá artigo aqui. Se há artigo aqui, haverá artigo aqui. Se não há artigo aqui, não haverá acento ali. Tudo bem? Então é importante perceber que quando a preposição vier em sua forma simples, né,
sem a fusão, né, a contração com o artigo, o A, que acompanha também, por conta dessa correlação, também virá sem o acento grave, pois ali apresentará apenas a preposição A e não o artigo A. Se eu tenho a contração da preposição D mais o artigo A, quer dizer que, consequentemente, dentro dessa mesma oração, sempre será feita essa contração, até mesmo quando houver a preposição A. Então, se eu tenho o artigo A aqui, vai ter artigo A aqui também. O segundo caso é com relação às horas, principalmente as horas do relógio. Tá? Quando a gente tiver hora que seja exemplificada como hora de relógio, uma hora determinada, eu vou usar ali a crase. Então, às 21h15, já haviam sido apuradas 99% das urnas. Então, se esse AS é que ele inicia essa hora, né, essa informação sobre hora, eu usarei o acento grave. Mas não só quando aparecer nessa forma numeral. Possa aparecer aqui também na forma escrita, por extenso, né? A 0 hora, todo fim de ano, soltam fogos. Então, a 0 hora também, uma hora determinada, uso acento grave. Eu já falei isso aqui nos vídeos anteriores, mas vamos voltar aqui. Se há presença de preposição antes do AS, não haverá crase, tá bom? Então, desde as 16h30, venho tentando falar com você. Se eu já tenho preposição aqui, não há necessidade de ter preposição aqui. Então, as principais preposições que vão aparecer no contexto horas serão para, após, desde e entre. Tudo bem? Então, se eu ver aquelas 4 preposições ali antecedendo esse azinho, não haverá crase. E muito cuidado com as orações. Ele chegou a 1 hora, com ele chegou a 1 hora. Quando eu tenho a craseado, eu estou dizendo que essa 1 hora é uma hora específica, 1 hora da tarde, por exemplo, tudo bem? Ou 1 hora da manhã. Então ele chegou a 1 hora. Quer dizer que no relógio marcava 1 hora. Agora aqui, ele chegou a 1 hora, esse A do verbo haver, ele marca um tempo passado, algo que já aconteceu, ou seja, vamos dizer que ele chegou às 4 da tarde no meu consultório e agora são 5 horas. Eu pergunto, ora, há quanto tempo ele chegou? Aí a minha secretária diz, ele chegou a 1 hora, ou seja, já faz 1 hora que ele está aqui aguardando o senhor. Tudo bem? Quem quiser tirar um print aí, essa é a hora. Tocando forrozinho, show, show. Vamos continuar aqui. Mais algumas regras de casos especiais. Bem, terceiro caso. Palavra casa. Quando está sozinha, determinando que é o meu lar, não haverá crase. Fui à casa resolver um problema. Fui ao meu lar resolver um problema. Contudo, entretanto, se essa casa for especificada, haverá crase. Simples assim. Fui à casa dela. Opa, agora não é uma casa qualquer, nem é minha casa, é a casa dela. Então especifiquei que essa casa é outra casa. Então, crase no A, né? O acento grave no A. O bom filho, a casa dos pais, torna opa, opa, opa. Se casa dos pais é uma casa específica, acento grave no A. Sim? Então, se casa for com sentido de lar, meu lar, não haverá crase. Agora, se for qualquer outro tipo de casa, uma casa especificada, com ajuda de nominal, tá? Aí haverá o acento grave. Tudo bem? Bem facinho, né? Casa com sentido de meu lar, não há crase. Qualquer outro tipo de casa que venha com uma especificação será no sentido de crase. 4. Essa daqui, deixa eu pegar a caneta vermelha para facilitar. Essa daqui tem a ver com a palavra terra. Se a palavra terra aqui vier com o sentido oposto a estar a bordo, ela não receberá crase. Os marinheiros retornaram à terra.
Aqui, a terra é o oposto de estar no mar, né? Estar a bordo de um navio. Então, ela tem um sentido mais genérico, né? De terra ser chão firme. Então, nesse caso, não tem o acento grave no A. Agora, se essa terra ela é uma terra específica ou qualquer outro tipo de terra com outro sentido, essa terra receberá o acento grave, né? O A que antecede receberá o acento grave. Os marinheiros retornaram à terra natal. Agora essa terra ela é uma terra específica, a terra onde aquelas pessoas nasceram. O amor à terra deve imperar. Terra aqui está com a letra maiúscula, quer dizer que isso aqui é o nosso planeta, o planeta Terra, tudo bem? Então também é específico, então tem que colocar o acento grave no A. E essa aqui, todo mundo já viu na aula da tia Teteca, né? Com relação a topônimos femininos, né? A gente fica sempre na dúvida quando usa junto com o verbo ir, com o verbo voltar, né? Então, fui à Bahia nas minhas férias. Professor, como é que eu vou saber se usa o acento grave ou não? Porque, olha embaixo, fui a Ipanema. Fui a Ipanema não tem acento, fui a Bahia tem acento. Tem aquela antiga, né? Frasezinha assim, se você veio da, crase A. Se você veio de, crase para quê? Então você vai fazer a seguinte pergunta. Você veio de Bahia ou você veio da Bahia? Veio da Bahia. Então se você veio da Bahia, crase A. Você veio da Ipanema ou você veio de Ipanema? Você veio de Ipanema. Então, veio de, crase para quê? Sim? Então, fica com essa regrinha aí para nunca mais esquecer. Não vai embora não, que já tem mais alguns casinhos para a gente poder, ó, destrinchar. Pausa para o screenshot que eu sei que vocês querem tirar. Para finalizarmos os casos especiais, vamos falar substantivos femininos no singular que passam uma ideia de generalização. Olha só. Degeneração. Substantivo feminino está no singular. Tudo está sujeito à degeneração. Aqui, essa degeneração, qual é? Não sei. Pode ser, existem vários tipos de degeneração. Aqui eu não sei a qual me refiro especificamente. Então, estou generalizando essa degeneração. Em contrapartida, se eu adiciono o acento grave, quer dizer que o meu interlocutor tem ciência a qual degeneração eu estou me referindo. Logo, se eu não sei qual é essa degeneração, se é algo que é uma palavra que generaliza, tá? A ideia, eu não usarei acento grave. Se é uma ideia específica, usarei acento grave. E temos também o paralelismo, né? Que é um padrão dentro da oração, um padrão que se configura dentre os termos, geralmente numa enumeração, tá bom? Então, olha só, não tenho dúvidas de que é preferível virtude à honestidade. Aqui somente a preposição a, fazendo a comparação, certo? Agora, por conta do paralelismo, onde o primeiro termo foi antecedido de artigo, o segundo termo, por paralelismo, também será antecedido de artigo. O que eu faço no primeiro termo, eu faço no segundo termo. Não tenho dúvidas de que é preferível a virtude, esse a é artigo definido. Aqui não tinha preposição? Então, além da preposição a, agora, por conta do paralelismo, honestidade também será, né, antecedido por artigo. Então, eu já tinha a preposição a, e agora adicionei também um artigo. Preposição mais artigo, acento grave, agora tenho a crase ali antes de honestidade. E, não menos importante, e até uma observação aí que é interessante a gente falar sobre isso, teremos orações onde aparecerá, assim como na 6, duas formas, uma com acento grave e uma sem acento grave, porém, a presença ou não do acento grave implicará, né, em uma modificação do sentido. Se eu falo vendeu à vista, quer dizer que o fulano foi lá no médico, arrancou um olho e vendeu no mercado de órgãos, né? Mercado negro de órgãos. Que absurdo.
Agora, vendeu à vista, agora com o acento grave, quer dizer que eu vendi, o cara pagou e eu entreguei o produto, né? À vista, sem ser parcelado, né? De forma direta. Outro exemplo, o homem pinta a máquina. Essa máquina aqui, faltou acento, hein? O homem pinta a máquina. O homem pinta a máquina. Sem acento grave, quer dizer que ele tem uma máquina, ele pegou o pincel e começou a pintar a máquina dele lá. Ó. Tem a máquina, bonito. Agora, o homem pinta a máquina, quer dizer que ele faz o trabalho de pintura utilizando uma máquina, né? Ligou lá, botou a tinta e pintou a parede toda utilizando uma máquina de pintura. Então, existe essa possibilidade, ou seja, nesse caso, as duas orações estão corretas. O que vai mudar é o seu sentido, o seu significado. Tudo bem? Então aqui a gente fecha todo o conteúdo de crase. Tendo dúvida, é só entrar em contato comigo no Google Class, no WhatsApp. Tá bom?